Boa tarde a todos. Nós vamos reiniciar as nossas atividades, as palestras. Nós vamos começar agora no período da tarde com a mesa redonda, o papel das religiões na construção da paz mundial. Já se encontra aqui na mesa conosco Dom José Maria Pires, arcebispo emérito de Paraíba. Isso, Paraíba, que veio de Minas. Eu gostaria de chamar aqui Simin Rabani, que é da fé Bahá'í. E gostaria de chamar também o Sheikh Mohammed Hagib, da Ordem Sufi Havelt. Por favor. Pode sentar, fica à vontade. Nós vamos começar ouvindo Dom José Maria Pires. É o papel das religiões na construção da paz. Eu falo daquilo que eu vivo e que conheço. Isto é a religião cristã. Se a gente vai às origens, vê como Cristo, desde o seu anúncio, foi um profeta da paz. Quando ele nasce em Belém de Judá, os anjos vão levar a notícia aos humildes, aos pastores. Qual é a mensagem deles? Damos para vocês uma grande notícia. Hoje nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Salvador do mundo. E aí os anjos começaram a cantar, glória a Deus e paz na terra. Então o anúncio da chegada de Jesus Cristo é como um canto de paz entoado pelo coro dos anjos. Glória a Deus e paz aos homens, paz na terra aos homens, de boa vontade. Uma das traduções, a tradução mais perfeita seria os homens a quem Deus quer bem. Homens aqui não é o sexo, é o gênero, não é? E o Cristo não só anunciou a paz, mas depois de ressuscitado, a primeira mensagem dele é também uma mensagem de paz. Ele aparecendo aos seus discípulos, que estavam amedrontados, então se recolheram, de certo modo se esconderam lá no cenáculo. Ele diz o Evangelho, estando fechadas as portas e janelas, ele apareceu no meio deles e foi dizendo, a paz esteja com vocês. Então, questão de paz é algo que está no coração de Deus. Ele quer um mundo de paz. Os discípulos de Jesus, a gente lembraria aqui Francisco de Assis, foi o homem que conseguiu reconciliar cidades, num tempo em que cidades naquela região lutavam uma contra a outra, uma cidade se armava e enfrentava a outra, não é? É Francisco que consegue pacificar aquelas regiões. Não só as cidades, mas ele traz uma mensagem de paz para as pessoas. E então mostra como realmente o caminho para o relacionamento seja esse caminho da paz. Aí vem aquela imagem tão bonita do lobo de Gubbio. Diz que é um lobo que vivia trazendo medo àquelas regiões, àquelas famílias, não é? Então Francisco provoca a paz de um lado e de outro. Do lado do povo, é claro que ele precisa fazer isso, que ele está faminto. Vocês então têm que dar comida a ele.
E do lado do lobo, chamou o lobo, passou a mão na cabeça dele e disse que ele não fizesse mais mal. Ele ia receber sempre a comida das pessoas. É uma lenda, mas é uma lenda significativa e que dá bem o espírito de São Francisco de Assis, que criou até, ou no tempo dele surgiu até uma ordem terceira. Então, os franciscanos têm a ordem primeira, a ordem segunda e a ordem terceira. A ordem terceira secular é para homens e mulheres que vivem em família, casados ou solteiros, etc. Mas qual é o compromisso deles? Primeiro, ninguém pode andar armado. Para favorecer a paz, se você não tem uma arma, você vai ao outro de uma maneira. Se você está armado e o outro pisou em seu pé ou disse uma palavra contra você, você pode então ameaçá-lo. Então, ninguém pode andar armado. Segundo, ninguém pode ter arma lá dentro. Você vai ao outro, não pode ir com raiva, não pode ir com nenhuma preocupação de machucá-lo, de maltratá-lo, mas você vai ao seu irmão. Esta mensagem de Francisco inspirou a mensagem de Dom Helder Câmara, que era também assim muito devoto de São Francisco. E foi Dom Helder que, naquele período da ditadura, período difícil, quando muitos jovens estavam partindo para a violência, e então muitos jovens perderam a vida, foram presos, tiveram que sair do Brasil, etc. Dom Helder prega a não violência evangélica. A não violência não é passividade, não. Você vai enfrentar, mas você vai enfrentar quem? Seu irmão. Agora ele está sendo um opressor, qualquer que seja o sentido, está sendo um opressor, mas ele é também seu irmão. Um dia ele poderá deixar de ser opressor, nunca deixará de ser irmão, será sempre seu irmão. Então você vai falar não ao opressor, mas ao irmão. Se é seu irmão, você vai numa outra linguagem. Se é opressor, você vai reclamando. Se é irmão, você vai buscando a maneira de conciliação. E não só palavras, mas Dom Helder deu testemunho do exemplo dele, não é? A começar que ele deixou o Palácio dos Manguinhos e foi morar na sacristia de uma igreja, exatamente para poder estar mais perto daquelas pessoas que sofrem, daquelas que são vítimas da violência. E nessa sacristia apenas fizeram, quem conheceu aquilo, eu conheci bastante, porque eu era vizinho de Dom Helder, nesse tempo eu era o arcebispo da Paraíba. Lá no fundo fizeram só aquela meia parede, fizeram a divisão para colocar lá um banheiro, não é? E uma cama. E aqui do lado de cá tinha uma rede só, o resto era dos livros dele. Comida, cozinha não tinha não. Dom Helder era marmiteiro, vinha todo dia uma marmita para ele de uma casa religiosa ali vizinha. Dom Helder era o maior biguzeiro da praça, sendo arcebispo de uma cidade, de uma diocese tão grande, tão importante. Dom Helder não tinha carro, ele saía da casa dele, lá da sacristia da Igreja das Fronteiras, com aquela mala pesada, carregando livros, ia sempre para uma reunião, ia para o ponto de ônibus, ficava lá esperando o ônibus, né? Aí passava alguém reconhecido e dizia: Dom Helder, o senhor vai onde? Não, meu filho, não quer atrapalhar a sua vida, não. Você tem seus compromissos, tem o seu trabalho. Não, eu faço questão. Então aí Dom Helder aceitava. Você ficava feliz porque levou Dom Helder a tal lugar. Um dia está Dom Helder lá no ponto esperando, quando aparece, lá no fundo aparece um casal. Aí o sujeito vem, aí mais perto de Dom Helder começa a diminuir a velocidade, né? Vem. Bom, certamente vai dar uma carona a Dom Helder, né? Quando ele chega em frente a Dom Helder, ele coloca a cabeça lá de fora do carro e vira para Dom Helder e diz: filho da puta! Na mesma hora, Dom Helder dizia: mas você não sabia que nós somos irmãos? Dom Helder ainda pôde ouvir a mulher dele dizendo: bem que você podia ter ficado livre dessa, né? Ele tinha uma presença de espírito que era uma coisa extraordinária, né? Mas justamente por causa dessa disposição dele de ver todos realmente como irmãos. Então, realmente o tema que aparece aqui, papel das religiões na construção da paz, é alguma coisa que exige o testemunho, é o exemplo. Não basta, a doutrina é esta, a doutrina da paz. Ninguém vai dizer que é outra, ninguém vai dizer que é para pregar a violência.
Mas não basta a gente ter a doutrina. É importante que haja os testemunhos. As pessoas, parece, não sei, estão vindo lá atrás? Acho que estão, não é? Parece que as pessoas têm que cada vez mais viver essa mística, porque é uma mística. Quando naquele período da ditadura, a gente tinha que enfrentar as armas, o exército. Quem disse que nós podíamos ir com a arma? Íamos ser aniquilados. Mas também aquilo não é uma estratégia, não. É muito mais uma mística. Em que consiste a mística? Nessa capacidade de realmente você ver o outro como irmão, ou ver no outro irmão. Ele é agora agressor, vamos dizer, vai prender você, mas é seu irmão. Então, trate realmente como irmão. Viva como irmão, sinta por ele o irmão. Algumas vezes eu fui também com Dom Helder para essas empresas difíceis, né? A recomendação dele, olha, para o grupo todo, se tem alguém que está armado, volte, não fica no nosso meio não, pode ir embora. Aqui só vai quem não tiver uma arma. E também é preciso a gente ir com o coração bem aberto. E eu não sei de um caso em que a gente tenha perdido a parada. Às vezes demorava. Eram noites e noites a gente se revezando em frente a uma prisão. Mas é a não violência, não é? Nosso irmão foi preso, é um agricultor, é uma agricultora. Eu me lembro quando a Anunciada foi presa. Ela foi presa na cozinha da casa dela, quando ela estava preparando o almoço para os filhos dela. Mas aí chega aquele carro cheio de militares, cerca a casa, não é? E pronto, e leva a Anunciada. No dia seguinte ela vai ser ouvida, e aquele coronel que a ouviu queria saber quem é que estava orientando o grupo daquela mulher. Ela era uma professora, agora não é mais professora, já está aposentada, está viva ainda, mas já está bem idosa. Quem é que está orientando esse grupo de vocês? Ela era a dirigente do grupo. Ela disse, não são nós mesmos, não tem ninguém orientando, não. Ele disse, tem sim, vocês não são capazes de fazer as coisas que vocês fazem sozinhos, não. É o padre João o maltês, que é justamente aquele que é o vigário lá naquela região. Ele disse, o padre João até ajuda a gente, quando a gente precisa de algum livro, se não tem o dinheiro, ele... Não é isso que eu quero saber, não. Quem é que orienta vocês? É o bispo. O bispo ajuda também. A gente, quando vem fazer as reuniões aqui em João Pessoa, se a gente não pode pagar, aí no centro de treinamento, então ele abre os centros para a gente traz o que pode, alguma coisa para ajudar na despesa, feijão, outra... Não é isso que eu quero saber. Quer dizer, quem é que orienta as reuniões de vocês? Mas, agora que eu sei. Agora que eu entendi o que o senhor quer saber. O senhor quer saber quem é que orienta a coisa da nossa... é isso mesmo, fala. Ela disse, é nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o homem ficou indignado com aquilo. Pegou a menina Anunciada, sacudiu, ela é xoxinha, né? E disse, você está abusando de mim. Ela disse, não, senhor, o que eu estou falando é a verdade. Para entender isso, precisa ter fé. O senhor não entende porque o senhor não tem fé. Olha, arrasou com o homem, viu? Mas ele, um sujeito formado, entendeu, não falou mais nada. Mandou preparar um lanche para ela, e mandou embora. Né? Nós estávamos reunidos lá, esperando o que ia acontecer com a pobre da Anunciada. Aí ela veio e contou a coisa para nós. Aí eu disse, puxa, você falou o mesmo que no século XII disse Santo Anselmo. Só que ele falou na língua dele, falou em latim, crede ut intelligas. Para a gente crer, para a gente entender, para a gente crer, precisa entender. Ou para a gente entender, precisa crer. O senhor não entende porque o senhor não acredita. Na linguagem dela, ela falou aquilo mesmo que é um axioma de Santo Anselmo. Por quê? As pessoas estão vivendo a não violência. Se ela fosse contrariada, disposta a maltratar, etc. Então o povo deu vários exemplos, porque vivia a mística. Não é estratégia, não. A mística da não violência, não é? E o Manassés, já de idade, preso também, ele vai ser interrogado, e um desses coronéis, então, a hora ele dá uma resposta, e o coronel disse para ele, você está mentindo? Ele disse, o senhor me respeita, viu? Eu sou mais velho que o senhor. E, olha, e da minha boca nunca saiu mentira, não. O senhor está me desrespeitando. Então,
ter coragem de, numa situação como esta, né, tomar. Por quê? É porque está vivendo a paz, vivendo a paz. Então, a paz não é alguma coisa assim, só de teoria ou coisa de fora, não. Olha, eu vou confessar para vocês uma coisa que até hoje me preocupa. Na ocasião da guerra do Iraque, eu fiquei pensando, meu Deus, se o Papa, era João Paulo II, se o Papa resolvesse agora ir morar no Iraque, quem seria o governo dos Estados Unidos de jogar bomba ali, sabendo que o Papa estava morando ali? Então, a questão da paz é isso. Claro que, mas era possível uma coisa dessa. E as pessoas íntimas com quem eu falei disseram, não, você acha que a Cúria Romana ia deixar? Sim, mas se o Papa insistisse, não é, que seria o caminho. Isto é, há momentos em que é necessário a gente, em favor da paz, enfrentar a guerra. Não vai fazer a guerra, mas vai enfrentar a guerra onde ela está. E eu fico pensando hoje, o que a gente faria, ou poderia fazer, para acabar com esta guerra, a dupla guerra, a guerra da droga, a guerra da violência. Hoje todos nós temos medo, então nós reforçamos as grades das nossas casas, portas e janelas. Quando nós entramos para a nossa casa, nós estamos dentro de uma prisão, tudo fechado, não é? E tem agora até segredo. Estive outro dia numa casa e tem até segredo para a gente entrar. Então, quem não sabe o segredo, não entra nem sai. Porque nós estamos realmente nos defendendo, nos protegendo. E estamos deixando que a violência cresça cada vez mais. Quando eu saí da Paraíba e fui para Belo Horizonte, eu comecei logo a participar de um grupo de oração. A gente se reúne toda segunda-feira e da minha casa até lá, caminhada assim, de alguns quarteirões. Então, eu sempre ia a pé. Hoje não deixam que eu vá a pé. Antes de eu sair, já tem um carro na porta me esperando, de um companheiro. Por quê? É perigoso. Mas é tão iluminado, mas é perigoso. Então, hoje a gente vive o medo. Ao invés de nós enfrentarmos com a doutrina da não violência, da paz, são todos meus irmãos, por que eu não posso ir para lá? Mas o sujeito vive na droga, etc. Sim, mas eu não vou falar com ele na hora que ele está no auge, não, porque ele não tem capacidade de refletir. Mas que caminho a gente tem que encontrar para que nós enfrentemos os desafios de hoje? No passado, pessoas de enfrentar os diversos desafios. Nós deveríamos ver como enfrentar os desafios que nós temos hoje. Não é mais o passado. Hoje é a violência. O Brasil não é um país de gente violenta. Eu me lembro como é que nós não precisávamos trancar a casa, deixava a porta só encostada. Se alguém precisa vir, pronto. E a gente não está em casa não, mas uma pessoa conhecida precisou de alguma coisa, entra, tira o que precisa, depois ela fala. Tínhamos essa confiança, hoje não temos mais. Eu estava num domingo, estava sozinho em casa, a pessoa que trabalha comigo só fica durante a semana, fim de semana ela tem direitos também dela, então não tinha ninguém em casa, eu sozinho. Toca a campainha, eu vou atender no interfone. Era uma senhora pedindo para ir ao banheiro lá em casa. Olha, eu sozinho em casa, olhei pela grade, era uma senhora bem jovem. Eu digo, meu Deus, como é que eu faço? Se a empregada estivesse aqui comigo, hoje não tinha problema, mas eu sozinho em casa, tem 4 banheiros lá. Eu disse para ela, minha senhora, eu estou sozinho aqui, não vou abrir a porta para a senhora não, né? Agora, a minha vizinha aqui é conhecida, ela até é ministra extraordinária da comunhão, ela é casada, tem o marido dela, tem 2 filhos, só pode tocar lá que ela vai atender a senhora. Mas eu com 4 banheiros em casa, deixo de abrir a casa para uma senhora que talvez estivesse realmente precisando muito. Mas eu tenho medo, é o medo. Antes a gente tinha confiança, hoje a gente vive o medo. Nós cristãos, e por isso que eu digo que eu podia dar o ponto de vista dos cristãos, nós cristãos temos esse compromisso da paz. O compromisso da paz não é um negócio assim simples, não. É de nós realmente enfrentarmos os inimigos da paz. Então, se a violência está presente, nós não vamos combatê-lo com a violência, mas com aquilo que o Cristo nos diz.
uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacífico não é sujeito que é quietinho, não. Pacífico é aquele que faz a paz. Pacífico são os fazedores da paz. A tradução que eu vi e que é muito boa é essa: os promotores da paz. Então, nós temos essa obrigação de ser promotores da paz. E se o mundo está aí em guerra, e se a violência está aí presente, e se as pessoas não se respeitam, e qualquer coisa. Outro dia eu ia para um encontro, tinha que atravessar uma favela. Felizmente foi um padre que conhecia a favela, que foi me buscar no aeroporto. Quando nós chegamos no meio da favela, um rapaz pulou na nossa frente, assim, já apontando a arma, não é? O padre não se incomodou muito, não, mas eu achei aquilo estranho. Então, depois que o rapaz reconheceu o carro, o padre baixou o vidro e a gente passou. Então, o padre disse: bom, aqui é por isso, porque de vez em quando vem a polícia e ela vem e já vem atirando. Então, o pessoal que enfrenta nessa favela, eles enfrentam também a polícia, não é? Mas então a gente poder sentir como realmente é importante que nós, é obrigação nossa, que nós sejamos realmente os portadores da paz. Bom, não sei se ainda tenho tempo, mas eu encerro aqui a minha participação. Muito obrigada, Dom José. Nós vamos passar agora a Simen Rabani. Queridos amigos, das Escrituras Sagradas de Buda, lemos: aqueles que buscam a verdade são mais que amigos, são irmãos. Meus queridos irmãos, esse momento é tão especial, eu fico tão realmente feliz por estar aqui de volta no meio de nossos queridos irmãos e a minha terra, Campina Grande, que eu gostaria de compartilhar essas palavras proféticas de Baha'u'lláh, que diz: ergueu-se o tabernáculo da unidade, não vos considereis uns aos outros como desconhecidos. De uma só árvore sois todos vós os frutos, e de um mesmo ramo as folhas. Vós sois as estrelas do mesmo céu e as gotas do mesmo oceano. E que o bem-estar da humanidade, sua paz e segurança são inatingíveis, a menos e até que sua unidade seja firmemente estabelecida. Bem, eu preparei alguns slides. Eu sei que o meu tempo não vai permitir de apresentar todo o trabalho, mas eu sei também que amanhã pela manhã, das 9 ao meio-dia, e também de 2 horas até 3h30, estarei à disposição de todos na Universidade Estadual. Então, o que é de hoje para apresentar, eu compartilho, senão amanhã estarei à disposição de todos. Glauco? Sim. Glauco, por favor, você pode... Dizem que o que realmente promove um avanço na civilização humana são mais as perguntas do que as respostas. Então, eu preparei algumas perguntas como reflexão e vamos ver no decorrer desse evento, podemos chegar a algumas respostas. Por favor, Glauco, você precisa
Por favor, pode passar. Glauco, se você tem dificuldade, eu vou ficar como... Pronto. Obrigada. Vamos apagar. Para que serve a religião? Por que há tantas religiões? Por que as religiões têm influência positiva e negativa? Serão as religiões compatíveis entre si? Será possível que apenas uma religião que seja verdadeira e todas as outras sejam falsas? Haverá alguma religião que seja a palavra final de Deus à humanidade? Por favor. Pode passar, por favor. A história da religião tem demonstrado que o nosso Criador tem influenciado na história e no processo civilizatório da humanidade através de envio de mensageiros ou profetas ou educadores divinos. Pode passar. Antes de começar a falar da religião e a revelação divina, tem alguns pontos que eu gostaria de convidar a todos para fazer uma reflexão e ponderar durante todo esse evento. E quais são as características, os critérios que o pesquisador deveria ter em mente. O pesquisador é convidado a desenvolver virtudes humanas e motivação pura. Pôr em Deus sua confiança, jamais querer enaltecer-se a si próprio acima de qualquer outro. Apagar da tábua de seu coração todo traço de orgulho e vanglória. Firmar-se na paciência e resignação, guardar em silêncio e abster-se de palavras vãs. Esse que busca deve também considerar a calúnia como um erro grave. Deve contentar-se com pouco e livrar-se de todo desejo desmedido. Seu dever é socorrer os desvalidos e nunca negar aos necessitados o seu favor. Cumpre-lhe mostrar bondade para com os animais e ainda mais para seus semelhantes. Não desejar para os outros o que não deseja para si próprio, nem prometa o que não cumpre. Aqui essa figura é muito interessante. Deus, o nosso Pai Celestial, sempre interveio no processo da religião e nos assuntos da humanidade por meio de mensageiros divinos. Então, em cada época, os mensageiros, como Adão, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Cristo, Maomé, Bab e Baha'u'lláh, e ainda nos acreditamos que, à medida que a humanidade evolui, cresce, irá receber novas leis e preceitos divinos de acordo com sua necessidade e capacidade. E um trecho muito bonito de Bhagavad Gita, de Krishna, sobre essa progressividade da revelação, que a revelação divina é um processo progressivo e não final. Ele diz, Krishna diz, eu venho e vou, e venho. Quando a retidão declina, ó Bharata, quando a perversidade é intensa, levanto-me de época em época e assumo a forma visível e me movo como um homem entre os homens, socorrendo aos bons
reprovando a maldade e restabelecendo a virtude em seu assento. A visão Bahá'í é que a religião de Deus é a religião única, mas é algo que vive e cresce, não é uma coisa sem vida e imutável. E o mesmo processo de evolução se dá com os ensinamentos dos mensageiros divinos. Na verdade, os ensinamentos de cada mensageiro é a consumação dos ensinamentos anteriores. O mesmo se dá com os ensinamentos proféticos, sejam de Abraão, Krishna, Zoroastro, Cristo ou Maomé. Sua parte exterior muda de tempos em tempos, de acordo com a necessidade e capacidade em cada época. Mas, a fim de perceber melhor essa revelação progressiva, que a gente diz que a religião é única, podemos observar o processo de evolução, o crescimento da semente, flor e fruto, ou o crescimento do ser humano, do feto, adolescência, maturidade. Nos ensinamentos de Moisés, vemos o botão. Nos de Cristo, vemos a flor. Nos de Baha'u'lláh, o fruto. A flor não destrói o botão, nem o fruto destrói a flor. Não destrói, e sim completa. Então, a revelação divina é progressiva, não final, e que todas as religiões estabelecidas são divinas em origem, idênticas em seus objetivos, complementares em suas funções e indispensáveis em seu valor para a humanidade. É muito bonito e realmente está muito em consonância com o que o nosso querido arcebispo comentava, tanto hoje na mesa redonda como à tarde. O propósito das sucessivas revelações de Deus é o despertar da humanidade para suas capacidades e responsabilidades como fideicomissária da criação. O processo não é apenas repetitivo, mas progressivo. E somente pode ser percebido ou plenamente avaliado quando percebido neste contexto. A religião deve unir todos os corações e fazer desvanecerem-se da face da terra as guerras e as disputas. Qualquer religião que não seja causa de amor e união, deixa de ser religião. Todas as grandes revelações divinas promoveram avanços tanto a nível do indivíduo como na civilização humana. Com relação às transformações individuais, todas as religiões, os indivíduos aprenderam a controlar, a dominar o lado animal de suas naturezas, aprenderam a fazer grande sacrifício pelo bem comum, aprenderam a praticar o amor, a generosidade, perdão e confiança, despender os recursos e as demais riquezas pelo bem comum. Esses avanços morais foram traduzidos
digamos, em regras ou normas gerais de conduta na vida social. E, ao mesmo tempo, todas as grandes religiões promoveram uma grande transformação a nível coletivo, promoveram um grande avanço no processo civilizatório. Perdão. E, na verdade, o espírito liberado pela vinda dos mensageiros, juntamente com a influência do exemplo de suas vidas e os preceitos e leis divinos por eles trazidos, e os sistemas sociais estabelecidos por suas leis e preceitos, promoveram cada vez mais unidades maiores e integração maior na sociedade, de modo que a humanidade passou por diversos estágios na sua evolução: unidade de família, unidade de tribo, unidade de nação. Na época de Maomé, primeira nação foi a nação islâmica, e Baha'u'llah veio para anunciar que a humanidade está alcançando um novo estágio em sua evolução, que pode ver o mundo todo como um só país e os povos como seus cidadãos. Então, a próxima meta é a unidade planetária do gênero humano. Todas as grandes religiões têm uma lei central, é chamado de Lei Áurea. Apenas eu vim para compartilhar essa Lei Áurea que vem se repetindo em todas as grandes religiões mundiais, para saber que daqui a pouco vamos ver que os ensinamentos divinos são de dois tipos. Uma, a parte espiritual, que é eterno, imutável, sempre é válido, sempre foi válido, é válido e sempre será válido. E a parte social, que muda de época em época, dependendo da exigência da época. Vejam que lindas palavras. Krishna, há 5.000 anos atrás, diz: não faças aos demais aquilo que não queres que seja feito a ti. Moisés, 3.400 anos atrás, diz: não faças a outrem o que abominas que se faça a ti. Eis toda a lei. O resto é comentário. No budaísmo, eu vou diminuir para vocês não ficarem muito cansados. Buda, há 2.500 anos atrás, diz: todos temem o sofrimento e todos amam a vida. Recorda que tu também és igual a todos. Faz de ti próprio a medida dos demais, e assim abstém-se de causar-lhes a dor. E Jesus Cristo diz: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, porque isto é a lei e os profetas. E Maomé, há 1.400 anos atrás, repete essa mesma lei áurea e diz: nenhum de vós é um verdadeiro crente, a menos que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si próprio. E Baha'u'llah diz: ó filho do homem, se teus olhos estiverem envolvidos para a justiça, escolhe tu para o teu próximo o que para ti próprio escolhes. Bem-aventurado quem prefere seu irmão a si próprio. Eu gostaria de chamar a atenção dos amigos para esse fato. Bem-aventurado quem prefere seu irmão a si próprio. Isso já é um estágio um pouco mais avançado. Até agora éramos recomendados a tratar uns aos outros, mas ao longo dos anos a história deve ter mostrado que nós agora estamos capazes de até dar
preferência aos outros do que a nós mesmos. Não ponhais sobre nenhuma alma uma carga da qual vós não desejaríeis ser incumbidos. Nem desejeis para pessoa alguma as coisas que não desejaríeis para vós mesmos. É este meu melhor conselho a vós. Fosseis apenas observá-lo. Então, vimos que a religião tem duas partes. Uma parte é espiritual, imutável, concordam comigo? Como mostra essa repetição dessa lei central, a lei áurea, que vem sendo repetida em todas as grandes religiões do mundo. E a parte prática, que é imutável, que na verdade trata do aspecto social da vida humana, das relações entre os indivíduos, das formas exteriores das cerimônias, usos e costumes do povo. O propósito da fé Bahá'í é unir todas as raças e povos em uma causa universal, uma fé comum. Eu gostaria também de mencionar, deixei de dizer, que uma das razões das divergências entre as religiões e por terem sido muitas vezes causas de guerras e matanças e agressões, o que realmente contradiz completamente como o propósito essencial da religião, que é de unificação, de integração, foi justamente porque aquela parte mutável, a parte social, que não podia permanecer eternamente, foi considerado nas interpretações humanas como se fossem eternas e imutáveis. Aquilo que Deus tem ordenado como um remédio soberano e um instrumento poderoso de cura de para todo o mundo é a união de todos os povos em uma causa universal, uma fé comum. Nós vimos que a humanidade, então, está engajada num processo orgânico de crescimento. O que quer dizer esse processo orgânico? Orgânico tem duas características. Uma que esse processo é algo que acontece passo a passo, gradativamente. E outra característica que é esse crescimento sistêmico, abrange a todos, é universal. Esse crescimento gradativo, como por exemplo acontece no crescimento do ser humano, da semente, feto, chega até a adolescência e até chegar à maturidade. E quando feto, aos poucos vai adquirindo a estrutura óssea, digamos, os músculos, até chegar a um ser formidável, que é o ser humano. Na verdade, esses três princípios são princípios básicos da fé Bahá'í. Unidade orgânica da raça humana, que todos viemos de Deus, todos somos filhos do Pai Celestial, independente de cor, de raça, de classe, de nacionalidade. Já que não fomos nós que escolhemos o lugar de nosso nascimento, nem fomos nós que escolhemos a cor de nossa pele, nem que íamos nascer de qual família, então esses não podem ser motivo de orgulho ou vanglória de ninguém. E outro é a unidade da religião de Deus, como vimos, e a unidade de Deus. Por favor. O que os Bahá'ís pregam é a unidade na diversidade, e não é a uniformidade. Não é pela supressão das diferenças que chegamos à unidade, mas sim pela ampla consciência e respeito para cada cultura e até de cada ser indivíduo que chegamos à unidade. Quais são as causas do conflito? É nossa atitude imatura em relação às diferenças
e a nossa intolerância e preconceito. A variedade na família humana deveria ser a causa do amor e da harmonia, como na música, em que muitas notas diferentes se harmonizam na composição de uma melodia perfeita. A terra é um só país e os povos seus cidadãos. Ergueu-se o tabernáculo da unidade. Não vos considereis uns aos outros como desconhecidos. De uma só árvore sois todos vós os frutos, e de um mesmo ramo as folhas. Bem, Kênia, dependendo do tempo, eu posso continuar? Os seus amigos não estão cansados? Podemos deixar para perguntas? Vamos parar. Muito, muito obrigada pela paciência. Vamos pedir para subir a tela. Nós vamos continuar e no final da próxima palestra a gente abre para perguntas. Nós vamos ouvir agora o Sheikh Mohammed Hagib. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Beneficentíssimo, o Misericordiosíssimo. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande, de verdade, estar aqui com vocês, nessa cidade que tem nos recebido de forma tão carinhosa, por uma equipe tão exemplar de batalhadores aqui de Campina Grande, que, com apoio de pessoas de bons ideais, torna possível esse evento. Então, meu coração retorna aqui com alegria e me sinto muito bem de estar aqui novamente com vocês. Para falar sobre esse tema, que aqui na programação o papel das religiões na construção da paz mundial. Eu gostaria de dividir a minha fala em 3 partes. Primeiro, dizer para todos que o que dizem do Islã não é verdade. Segundo, dizer o que nós acreditamos que o Islã é. E terceiro, dizer na prática como a nossa religião e as religiões podem contribuir para a paz mundial. Hoje de manhã eu estive numa entrevista na Rádio Correio, convidado para falar sobre o que a gente diria nessa reunião. E de uma forma muito educada, que eu não lembro literalmente como foi, mas basicamente a pergunta foi o seguinte, que o jornalista fez. Com tantos atentados terroristas e tanta violência que os muçulmanos praticam, o que o muçulmano tem a falar sobre paz? Não foi assim que ele disse, isso é uma forma muito direta, né? Ele disse de uma forma mais respeitosa. Eu agradeço a Deus a oportunidade de, na rádio, ele ter feito essa pergunta, que é o dever de um jornalista, porque isso é o que é dito por aí, isso é o que as pessoas falam. E é falando sobre isso que eu quero me dirigir a vocês. E eu digo que isso não é verdade. Por que algumas pessoas vestem um cinto de bombas e se estouram no mercado público? Isso acontece às vezes. E é divulgado aqui que isso é feito em nome de Deus, em nome da religião islâmica. Na verdade, isso não é feito com a aprovação da religião islâmica. Na guerra é permitida na religião islâmica em defesa, para expulsar o invasor do seu país. A agressão é proibida literalmente no Sagrado Alcorão por Deus o Altíssimo. Nenhum muçulmano pode fazer um ato de agressão a outra pessoa, a um animal, a um vegetal, a qualquer criatura.
muito menos uma nação tomar a iniciativa de agredir outra nação. Mas se o seu país é invadido, é direito do muçulmano enfrentar o invasor e expulsá-lo. Mas mesmo nessa luta de expulsão do invasor, há regras rigorosas na religião islâmica. É proibida a destruição de plantações, proibida a destruição de edifícios, de obras culturais, proibido atacar pessoas que não estão participando da luta, proibido matar mulheres e crianças. Fazendo-se prisioneiros, é dever tratar bem esses prisioneiros. O soldado que captura um prisioneiro não pode torturá-lo, não pode matá-lo se ele está desarmado, deve cuidar da sua saúde, alimentá-lo com o mesmo alimento que ele come, enquanto prisioneiro. Essas são as regras da religião islâmica. E o que acontece, então, nesses países do Oriente Médio? Por que algumas pessoas que nasceram na religião muçulmana produzem algumas atrocidades? Para isso é necessário saber o que aconteceu nesses países. Vejam, por exemplo, algumas organizações não governamentais, americanas, europeias, chegaram à cifra de 1 milhão de mortos na guerra do Iraque. A maioria civis. Eu vou citar um exemplo teórico aqui, mas que é fácil de ser encontrado nas ruas de Bagdá. Uma criança volta para casa, tem muitos irmãos, 5, 6, 10 irmãos. E ao chegar na sua casa foi bombardeada, não resta nada, nem pai, nem mãe, nem irmãos. Isso é muito comum nessas regiões. Pessoas que não têm pernas, não têm braços, porque nessa guerra, a guerra moderna ou a guerra covarde, joga-se bombas em mercados, em mesquitas, em praças públicas. Para perseguir um criminoso, alguns países acham válido helicópteros sobrevoar cidades, metralhando as ruas para perseguir um criminoso. Não importam que morram pessoas civis que estão andando pelas ruas. Isso é aceito pela nossa civilização ocidental como algo válido. E depois algum político aparece no meio de comunicação e diz: foi um efeito colateral, nós nos desculpamos. E continuam fazendo a mesma coisa. Então, essas crianças, muitas vezes guerrilheiros desses países, perdem a religião e passam a lutar de forma proibida pela religião islâmica. Nós acreditamos que tanto a prosperidade quanto a adversidade são testes que Deus, o Altíssimo, traz à humanidade conforme o destino de cada um. A prosperidade é um teste em que a pessoa é colocada numa situação de poder, de força, de influência. E o seu desafio é usá-los com justiça e com discernimento, para benefício da humanidade, respeitando os direitos dos seres humanos e da natureza em geral. Esse é o teste da prosperidade. O teste da adversidade é quando o indivíduo sofre uma tragédia natural ou provocada por guerras, e o seu desafio é manter a sua fé, o comportamento ético e justo, e a sua luta de uma forma justa e ética, sem ferir direito à vida e o direito de outras pessoas. Dizem a muitos irmãos muçulmanos que o teste da prosperidade é mais difícil, porque na adversidade muitos lembram de pedir ajuda a Deus, mas na prosperidade muitos pensam que são Deus e podem fazer o que bem entendem e distorcer as leis e as éticas, e muitas vezes usarem ideias nobres na religião, Deus, o Altíssimo, ideias de liberdade, democracia e qualquer outra coisa para justificar os seus fins materiais. E pessoas que sofrem essas tragédias muitas vezes são manipuladas por guerrilheiros que perderam a religião, que agem contra os princípios da religião na busca dos seus objetivos políticos e de libertação política. Essa que é a nossa visão desse assunto. Mas a religião islâmica e várias universidades islâmicas, por exemplo, a Universidade de Azhar, no Cairo, universidades na Arábia Saudita, as instituições islâmicas sérias já produziram, porque no mundo atual se tornou necessário, vários decretos, éditos, jurídicos, dizendo que o ataque terrorista é ilegal na religião islâmica, que a religião islâmica não dá respaldo a isso. Mas interessa no mundo ocidental divulgar essa ideia, porque imagina, um americano típico é uma pessoa normal, ética, né? Imagina que ele votaria em alguém que dissesse: vamos invadir o Iraque para controlar as reservas de petróleo. Duvido que eles votassem numa pessoa assim.
Mas se disser, não, eles são bandidos, eles são terroristas, eles têm armas de destruição em massa, eles estão nos ameaçando, talvez fique mais fácil. Então, muitas vezes, corporações e têm interesses materiais, econômicos, distorcem e divulgam informações erradas a respeito da religião islâmica. Seria equivalente, a maioria no nosso país é cristão. Nós vimos há umas semanas atrás pessoas na televisão escondendo dinheiro na meia e nas partes íntimas. E mostrou na televisão, uma certa ocasião, que eles se reuniram e rezavam, né? Pedindo proteção a Deus para continuarem as suas práticas. Talvez muitos aqui viram isso, né? Imagine que alguém pegue isso e diga, fora do Brasil, com manchetes garrafais, cristãos fazem isso, 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 isso. Como se a religião cristã apoiasse esses fatos, o que é uma mentira, uma calúnia. Nós muçulmanos respeitamos e amamos muito Jesus, alaihi salam, e sabemos que os cristãos, a religião cristã, não defende esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa é isso, negar o que é dito normalmente. E o que nós muçulmanos acreditamos? Não vou mencionar os princípios da fé, mas vou mencionar alguns princípios que são ditos no Sagrado Corão, que ajudam a entender a relação do islamismo com a paz. Primeiro, respeito à vida, respeito ao conhecimento. Há um dito do profeta Muhammad que diz assim, se houver um conhecimento num país tão distante quanto a China, é dever do muçulmano buscar esse conhecimento e aprender com ele e respeitá-lo. Respeito à diversidade cultural. No Sagrado Alcorão é dito, nós vos criamos de macho e de fêmea e vos dividimos em povos e tribos para reconhecerdes uns aos outros. A diversidade cultural da humanidade é uma obra de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma obra de Deus Altíssimo. Povos, alguns vivem em terras quentes, outros em terras úmidas, outros em terras secas, outros em terras frias, e desenvolvem habilidades e talentos diferentes, e na conjugação desses talentos e vocações, a humanidade se enriquece e amplia os seus pontos de vista possíveis. Então, é dever do ser humano respeitar a diversidade cultural e apropriar-se desse conhecimento. Respeito aos direitos dos outros seres humanos. Há alguns pecados no Islã que são perdoados com devoções, com jejum, com orações. Mas há um certo tipo de pecado que não adianta a pessoa rezar bastante ou fazer jejuns que ela não é perdoada, a menos que ela compense o que fez. É o pecado de violação do direito de um outro ser humano. Quando um direito é violado, a única forma de Deus o Altíssimo perdoar é ser compensado, a vítima ser compensada. Por exemplo, se alguém causa um prejuízo para uma pessoa propositalmente, para tirar vantagens, ela só vai ser perdoada se ela compensar o prejuízo causado. Se ela não encontrar mais a pessoa, compensar para um parente dessa pessoa. Se ela não encontra mais a pessoa, a família, fazer uma doação, uma obra de caridade e dedicar em seu coração o benefício espiritual daquela obra àquela pessoa que foi sua vítima. Porque se não fizer isso enquanto estiver vivo, nós acreditamos que no dia do julgamento, diante de Deus, porque nós acreditamos no dia do julgamento, aparecem o algoz e a vítima, e Deus vai retirar uma boa ação do algoz e vai contar com a boa ação da vítima. E se o algoz não tem mais boa ação, os pecados da vítima contarão para o algoz. Então, é muito sério violar o direito de outra pessoa. E com base nisso, a religião islâmica, num período de 20 anos, espalhou-se da Península Arábica para a Península Ibérica até as fronteiras com a China de leste a oeste, da região do sul da Rússia até o Sudão, na África, em 20 anos. Povos de diferentes culturas e nacionalidades se tornaram muçulmanos, preservando as suas culturas e idiomas originais. Os persas, no Irã, são muçulmanos, falam farsi, falam persa. No Afeganistão, por exemplo, são muçulmanos, falam urdu. Chineses falam chineses, são muçulmanos, embora recitem o Alcorão em árabe, e assim por diante. Conhecimentos, por exemplo, do zero na Índia, foram assimilados pelos primeiros muçulmanos e criaram a álgebra, que permitiu o desenvolvimento da ciência, da astronomia, a medicina e assim por diante. Num período de 20 anos, houve essa expansão do Islã com respeito a esses princípios. E houve uma fase áurea da humanidade. Então, esse é o fruto desses princípios
no islamismo. Como é que nós entendemos a contribuição do Islã para a paz? Para isso, eu gostaria de expor uma visão resumida do papel do ser humano na vida e no universo. Nós entendemos que nós temos uma parte material e uma parte espiritual, que é a nossa alma e o nosso espírito. A nossa alma vem a esse mundo material e fica absorvida pelas demandas do mundo material, pelas demandas de sobrevivência, de abrigo, de prazeres, e acaba passando dos limites do equilíbrio. A única forma do ser humano ter o seu equilíbrio completo é ter a sua vida nesse mundo material pautada por princípios éticos de origem divina, que são revelados pelo profeta, e no caso do Islã, foram trazidos a nós pelo profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele. Quando a pessoa pauta a sua vida material por princípios éticos, que têm origem divina, ela entra num processo de purificação interior, de desenvolvimento espiritual e de alcance de cada vez mais de harmonia e equilíbrio interno. Ela consegue, à medida que seus esforços são contínuos e persistentes e reconhecidos por Deus, um estado de paz interior. E por viver em paz, ela se torna menos agressiva, menos egoísta, mais cooperativa. Na medida em que a pessoa se afasta dessa orientação divina, ela se torna mais sofredora internamente, mais egoísta, mais individualista, mais desconectada da realidade da natureza e da vida, e sofrendo mais se torna mais injusta, porque tenta compensar o seu sofrimento com atos errados, como bebida, drogas, sexo desregrado, uma vida irregular, que causam mais sofrimento e um ciclo vicioso que torna essa pessoa desarmônica nas suas relações com o mundo e com as outras pessoas. E ela não é produtora da paz. Então, uma forma de colaborar para a paz é inicialmente a paz interior. É orientação para a humanidade, orientação para as pessoas, para nós seres humanos, como viver para alcançar equilíbrio e harmonia com as leis divinas em nossas vidas. E nesse ponto eu gosto de frisar, é importante diferenciar a religião do religioso. Nós acreditamos que a nossa religião é perfeita, mas nós muçulmanos não somos perfeitos. A religião existe para nos orientar, para nos dar direções, princípios éticos. Se nós seguimos os ditames da religião, nós melhoramos como ser humano, purificamos nossas almas e nos tornamos mais pacíficos e harmoniosos. Se a gente tem a religião, mas a gente não segue a religião, não pratica a religião, não produz efeito. É como não tomar um remédio. É como uma pessoa que vai ao médico, compra o remédio e esquece na gaveta. Não produz efeito nenhum. Então, essa é a primeira forma da religião contribuir para a paz mundial. Porque o que é o mundo, né? O que é a paz mundial? Qual que é o meu mundo? Qual que é o seu mundo enquanto pessoa? O nosso mundo é o mundo que está ao alcance dos nossos braços. É o mundo na nossa convivência familiar com a nossa esposa, os nossos vizinhos. É o mundo dos nossos irmãos de religião, dos nossos colegas de trabalho. E é nesse mundo que se trava a batalha mais importante, que é chamada Grande Jihad no Islã. É a batalha contra os nossos egos e a nossa ignorância, que exige um processo de vigilância contínua para avaliarmos se aquilo que acreditamos, de fato, estamos colocando em prática. E é um processo que dura toda uma vida, e que pode ser bem-sucedido na medida em que formos persistentes e honestos conosco mesmo. Então, esse é o mundo, e a paz mundial de cada um de nós, na medida em que aumenta nessa direção, talvez os grupos humanos se tornem mais harmônicos e pacíficos também. Agora, existe um outro sentido da paz mundial que eu gostaria de mencionar, que é a paz entre os povos, por exemplo, a paz entre as religiões. Uma coisa que é assim preocupante em nosso país, no Brasil, como cidadão brasileiro e brasileiro de origem também, que eu nasci muçulmano, aliás, eu nasci cristão. Eu comecei a estudar o sufismo no início dos anos 80, praticamente há 30 anos atrás, e me tornei muçulmano em 1990, há 20 anos atrás. Mas toda a minha família anteriormente era
de cristão, meus avós, meus pais, etc. Então, posso falar como ex-cristão e como cidadão brasileiro. Preocupa em nosso país, agora, começar a surgir violência por motivos religiosos. Aqui eu tenho ao meu lado uma representante de uma religião afrodescendente, que é politeísta. É uma coisa muito terrível o politeísmo para um muçulmano. Nós não acreditamos nisso. Eu acredito o oposto do que a minha colega aqui acredita. Isso é um fato. Mas eu não vou falar dos detalhes da minha crença se ela não perguntar, porque seria insultuoso para ela. Isso é geral, todo mundo sabe que o muçulmano é monoteísta e a Umbanda, por exemplo, o Candomblé são politeístas, não estou falando nada de diferente. Isso eu entendo que não seria um insulto, se for, por favor, me perdoe. Mas se ela não perguntar, não vou entrar nos detalhes disso. Se ela me perguntar, eu tenho o dever de dizer a verdade. E tenho o dever de respeitar a opção dela de seguir aquilo que ela acredita como verdadeiro. E tenho o dever de não agredi-la por isso. E se eu for um empresário, tenho o dever de não limitar a sua oportunidade de emprego por isso. Isso foi exemplar no mundo islâmico. Por exemplo, na Península Ibérica, durante 700 anos, os muçulmanos dominaram, né, Espanha e Portugal, no sul da Espanha, na região de Andaluzia. Eu vou mencionar para vocês um livro escrito por uma historiadora cubana, para não dizer que tem o viés muçulmano. O nome desse livro é Ornamento do Mundo, escrito por Maria Rosa Menocal, que ela relata como era o governo islâmico nesse país. Sobre um governo islâmico, haviam primeiros ministros trabalhando para um califa muçulmano, um judeu ou um cristão. Os governos islâmicos promoviam debates entre teólogos das religiões, judeus, rabinos judeus, cristãos, monges e padres e bispos, e mais muçulmanos, para debaterem temas da religião, num clima de muita liberdade e aceitação religiosa. Esse é um princípio puro islâmico, essa tolerância religiosa. Então, quando eu digo isso, estou dizendo como muçulmano e também como cidadão brasileiro. Saddam Hussein, que era um tirano, um psicopata, segundo a minha visão, tinha um primeiro-ministro que era cristão. Tal forma, isso é arraigado na cultura islâmica, a tolerância interreligiosa. Alguns governos, alguns povos ao longo da história foram exceção em relação a isso, porque muitas vezes governos distorcem leis em seu benefício. Mas isso são exceções e não é o que a religião diz. Então, a paz em nosso país, que é a nossa casa, precisamos cuidar para que entre nós brasileiros nós não passemos a nos agredir, porque uns escolhem ser ubandistas, outros escolhem ser candomblé, outros escolhem ser muçulmanos e assim por diante. Precisamos preservar essa liberdade e não trazer violência por motivos religiosos ao nosso país. Eu, em São Paulo, tenho participado de grupos e movimentos que defendem essa ideia. Então, embora se me perguntarem, eu vou dizer que outras religiões que não o Islã, nós não acreditamos e não recomendamos, e que eu acredito, sinceramente, de todo o coração, que a minha religião é a correta, e que o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus, é o último profeta, e que no Alcorão é dito que depois dele não vem mais nenhum profeta, que ele é o profeta universal para toda a humanidade, e que provou isso que em 20 anos, povos de diferentes culturas e idiomas já se tornaram muçulmanos. Embora eu acredite nisso, eu sou capaz de lutar em movimentos e falar em prol dos direitos daquele que não querem, escolhem não acreditar nisso e terem as suas escolhas. E isso é uma atitude islâmica. Em São Paulo isso é feito. E eu, por amor à justiça, devo dizer que nos dias de hoje, a minha experiência pessoal, e na presença do arcebispo aqui presente, né, dizer que, na minha experiência pessoal, a Igreja Católica tem sido exemplar nesse processo em São Paulo. Eu tive a oportunidade, como muçulmano, de estar na Catedral da Sé, a governança, digamos assim, da Igreja Católica. Já estive ao lado de umbandistas, pessoas do candomblé, pessoas de tradições indígenas, em eventos interreligiosos, fazendo uso da palavra, fazendo as nossas orações, na presença, por exemplo, de D. Cláudio Umes, que hoje está no Vaticano. Isso é um exemplo dignificante. Realmente é necessário dizer isso.
Porque quando nós vemos, por exemplo, um muçulmano e uma pessoa de uma religião afrodescendente sentados juntos numa mesa, sem agressões recíprocas, isso é um exemplo importante em nosso país, que precisa ser preservado. Então, acho que uma forma das religiões contribuírem para a paz também, a paz mundial e, mais especificamente, a paz em nosso país, é promover o diálogo interreligioso, é não acirrar o preconceito e a ignorância, as lideranças religiosas não acirrarem o preconceito e a ignorância entre seus seguidores. Chega aos nossos ouvidos, eu não vou mencionar, que algumas religiões, por exemplo, fazem discursos dizendo que religiões como o Islã e outras são satânicas, dizendo que todo muçulmano é terrorista, que no Alcorão propõe um ataque terrorista, etc. E eu quero dizer a vocês, cada pessoa, cada indivíduo é responsável pelas opiniões que forma. Você deve, perante Deus, quando alguém faz uma acusação para alguém, perante Deus, se você aceita isso, sem questionar, sem buscar uma outra referência, e você propaga uma calúnia, você vai responder perante Deus no dia do julgamento por isso. Então é seu dever, seja quem for que lhe fala algo, e o Islã estimula isso, buscar informação, formar a sua opinião, ouvir a outra parte, para não propagar mentiras e calúnias. Algumas lideranças religiosas distorcidas, por motivos, talvez por falta de conhecimento, saem propagando, de ideias entre seus fiéis, estimulando inclusive preconceito, deboche e agressões contra praticantes de outras religiões. Isso é muito errado. O que vamos ganhar com isso? Violência em nosso país, agressão, porque uma pessoa que é agredida, ela pode aguentar muito tempo, mas certamente nem todos têm a paciência para aguentar a agressão indefinidamente e pode passar a revidar da mesma forma. Então, é nosso dever como cidadão brasileiro promover o diálogo, esforçar-se por erradicar a intolerância, o preconceito e a discriminação. Então, boa tarde a todos e que Deus nos ajude, todos como brasileiros, a preservar a paz entre as religiões no Brasil. Obrigada, Sheikh Hagib. Nós temos aqui 15 minutinhos para as perguntas. Então, as pessoas que tiverem perguntas a fazer, por favor, o microfone está aqui na frente. Vamos aproveitar para esclarecer nossas dúvidas. Eu gostaria que a pessoa se identificasse e fosse objetiva em sua pergunta pelo tempo. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Rafael. A pergunta vai para Dom José. O senhor lançou uma ideia, nas suas palavras, do Papa ir ao Iraque, na tentativa de levar a paz para lá. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, a opinião do senhor sobre a atual gestão do Vaticano, do Papa Bento XVI. Alguns fatos pontuais aconteceram e estão acontecendo durante a administração dele, que foi a questão contra o islamismo, que ele falou que Maomé só conseguiu fiéis através da espada. Quando ele falou que só o católico é salvo na religião cristã. E assistindo uma entrevista do senhor falou sobre a igreja evangélica nas favelas, E o senhor disse assim, que bom que se prolifere, porque está levando a palavra de Deus, está levando a paz a essas regiões. Então, observa-se que não há um encontro entre as suas palavras, que é um arcebispo de uma outra geração, como Dom Marcelo, como Dom Helder, e a atual gestão. E só uma curiosidade, João Paulo II tinha algum problema contra Dom Helder? São essas duas observações. Obrigado. É claro que a gente respeita muito essas palavras e as atitudes das autoridades. Agora, nós não somos obrigados a concordar. Não se trata de dogma de fé, e são questões
abertas. Pessoas podem ter opiniões diferentes. Então, realmente, aqueles pronunciamentos do Papa naquela primeira viagem que ele fez, são pronunciamentos que criaram certo mal-estar e depois o próprio Vaticano procurou explicar, de certo modo, corrigir. Não se trata de uma palavra assim que seja uma doutrina, mas uma posição pessoal. Então, a gente realmente não tem muito a dizer sobre isto e também não precisa concordar com aquilo que realmente não é a missão do Papa, que seria ajudar justamente a comunidade a encontrar na vida aquilo que é palavra de Deus, e não aquilo que é a opinião de um teólogo, por mais que ele mereça atenção, mereça respeito, mas não quer dizer que tudo aquilo que ele diz é coisa que é infalível. Mais alguém? Boa tarde a todos. Eu, na verdade, não quero bem fazer uma pergunta, eu quero fazer um comentário, não sei se é possível. É o seguinte, eu acho brilhante esse encontro, é a primeira vez que venho, mas sempre quis vir, sempre acreditei que esse encontro deve continuar. Verei os próximos e pretendo incentivá-la para que esse encontro prospere sempre e que isso vire um exemplo para o mundo. Desculpa, eu estou meio ansioso, meio nervoso, mas eu acho que é brilhante ver vocês aqui reunidos, ver tanta gente, tanta tribo reunida, tanta gente diferente, tanta fé diferente reunida, mas eu acho que a gente tem que exigir um pouco mais. E a minha formação durante a universidade, eu fui líder estudantil e a gente sempre vira uma pessoa chata, que cobra, que está irrequieto, né? Então, o que eu percebo aqui é que há na mesa, há entre nós todos, a tolerância. Beleza, se tolera o cristão senta ao lado do muçulmano, do sufi, da umbandista, da fé Bahá'í, estamos nos tolerando. E a tolerância tem um limite. Às vezes esse limite é ditado pelos governos. Eu, como historiador, a gente aprende que na Alemanha, na década de 40, 30, quando o nazismo estava surgindo, o cara tinha um judeu do lado, que era vizinho de longas datas, que conhecia, de uma hora para outra esse judeu virou inimigo. Passou a ser agredido, atacado. Então, o mesmo, pegando carona nas palavras do senhor, o mestre, desculpe, eu esqueci. Sheikh Hagib. O senhor Sheikh, a gente percebe que na Espanha, também na época da expansão muçulmana, os muçulmanos conviveram em perfeita harmonia, em paz, com cristãos, com judeus, né? Incentivaram, inclusive, vários livros judaicos foram publicados nessa época na Espanha. Assim. Então, veja só, o exercício da tolerância tem que ser uma obrigação nossa, tem que ser ditado em lei, tem que estar na Constituição e etc. Mas a gente tem que ir além, a gente tem que compreender o outro, compreender que é possível que o cara seja homossexual, que é possível que o cara seja, sei lá, que é possível que ele seja de direita, de esquerda, que é possível que ele torça pelo Flamengo, pelo Vasco, que tem religião A, B ou C. A gente tem que compreender isso e não adianta querer mudar. Então, fica uma falha nesse encontro, e aqui vai a observação, é que a gente, de um jeito ou de outro, a gente está tolerando, mas está cada um defendendo a sua bandeira. Está cada um dizendo, olha, bem, a minha religião é assim, a minha é assado. Claro, tem que defender. Mas tem que compreender que o outro tem o direito de defender a sua e que a gente pode um dia se colocar no lugar do outro e dizer, poxa, fulano, eu não preciso defender a minha, tem fulano. E aí tem brilhante as palavras do Senhor quando diz assim, poxa, se tem uma igreja evangélica numa favela, qual é o problema? Pelo menos está levando a palavra de Cristo. A gente pode dizer assim, poxa, se tem uma mesquita no interior, numa região de guerra, que bom que vai levar a paz. Eu acho que a gente tem que pensar assim, em compreender o outro e aceitar qualquer que seja a opção, a religião. E era esse o comentário, e muito obrigado. Eu gostaria de fazer só um adendo ao que ele disse. Pelo menos eu creio, e como trabalhadores que somos da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, e diversos outros trabalhos interreligiosos, eu tenho certeza que nós não nos toleramos.
não é? Nós nos conhecemos, nos respeitamos, porque você tolerar é você não aceitar, mas fazer o quê? Você não pode fazer nada contra. Então você é obrigado a aceitar. Nós não temos isso entre nós. Nós nos conhecemos, nós temos uma excelente convivência, pelo menos o Sheik, que é de São Paulo como eu, a gente convive muito, em muitas atividades paralelas. Então, não é a tolerância. O que nós queremos aqui não é que vocês ser tolerados. E não queremos ensinar vocês a tolerar ninguém. Nós queremos que vocês aprendam com o outro, assim como eu aprendi com o Sheik, ele aprendeu comigo alguma coisa, como eu estou aprendendo com o Bispo José, e que nós passemos a nos respeitar e a ter um laço de amizade. Porque quando nós formos, a humanidade for capaz disso, a paz reinará sobre a terra. Agora, enquanto a humanidade achar que vamos tolerar, a paz não vai reinar, porque ele está errado, eu estou certa, mas eu não posso fazer nada para mudar a cabeça dele. Então eu vou tolerar o que ele faz. Quando, na verdade, eu tenho que entender os motivos dele e, para ele estar certo, ótimo. Se amanhã eu ver alguém discordar dele, eu vou defendê-lo porque eu conheço as razões dele. Então, o intuito da URI, o intuito dos encontros interreligiosos é não criar a tolerância, mas sim a boa convivência, a amizade. Porque só isso leva à paz. E, infelizmente, nós não conseguimos ter isso dentro de nossas próprias casas. Quando nós olhamos dentro de nossos lares, nós encontramos filhos que brigam por qualquer coisa, nós encontramos pais que agridem os seus filhos e que não sabem ter um momento de carinho com eles. Então, a guerra ela começa dentro de nossas casas. Quando nós passarmos a olhar para os nossos filhos com olhos de amor e carinho de verdade, e não como alguém que eu tenho que sustentar, que eu tenho que suprir, que eu tenho que tornar um ser de bem nesse mundo, aí sim a paz vai ser maior. Enquanto o ser humano achar que o livre-arbítrio é uma coisa maravilhosa, que eu faço o que eu bem entendo, mas amanhã, um dia, quem sabe eu responda por isso, e esquece que quem depende dele está seguindo pelo mesmo trilho, que pode ser certo ou pode ser errado, mas ele é o exemplo, porque todos nós aqui hoje somos exemplo. Se não somos exemplos dentro de uma comunidade, como eu sou dentro da minha comunidade, o Sheik é dentro da comunidade dele, ela é dentro da comunidade da fé Bahá'í, e ele dentro dos cristãos. Se nós, que somos exemplos, não conseguimos mostrar bons exemplos, como é que vocês, e vocês que têm dentro da casa de vocês a família, para mostrar o que é um bom exemplo, não fizermos, como é que aqueles que nos olham como exemplo vão agir e vão ser boas pessoas? Em meu templo, o dono da casa, a entidade Cacique Pena Vermelha, um dia, alguns anos atrás, eu olhei para ele e falei, eu quero fazer a bandeira do templo, o senhor me deu uma frase? Ele virou para mim e me disse uma única frase: seja humilde com a humanidade para alcançar a luz na eternidade. E a humildade que ele disse, ele virou para mim e falou assim, e o ser humilde não é a humildade da contemplação da própria impotência. É você saber respeitar o seu próximo como você quer ser respeitado. É você amar o seu próximo como você quer ser amado. É você criar os seus filhos de forma a ser pessoas amorosas e carinhosas que tenham um mundo e uma visão boa do mundo. Eu vou passar para a última pergunta, porque acho que agora eu extrapolei, né?
tá? Obrigada. Eu gostaria de fazer um pedido. O libanês, que é meu conterrâneo, se ele poderia localizar minha família na Liba, é a família Darubi, tinha aqui meu telefone. Eu não sou libanês, eu sou brasileiro, né? Sim. Mas se você quiser me procurar no intervalo, eu conheço muitos libaneses em São Paulo. Se for o caso, eu posso encaminhar para algum amigo meu da mesquita que eu frequento. Quero. Então, quando terminar o evento, fique à vontade, pode me procurar. Obrigada, viu? Queridos amigos, no ano 2002, a Casa Universal de Justiça compartilhou uma mensagem aos líderes religiosos do mundo. E essa mensagem foi compartilhada a nível mundial com os líderes religiosos. Eu gostaria de aproveitar esse momento que todos falamos da tolerância e o amor e unidade. Aliás, eu gostaria não apenas convidar a todos para serem tolerantes um para com o outro, mas sim para amar as nossas diferenças. Porque realmente essas diferenças, essa diversidade faz surgir a excelência divina. Como um belo jardim. Vocês acham que seria mais bonito entrar num jardim, todas as flores da mesma cor, com o mesmo aroma, com o mesmo formato? Um jardim cheio de flores, cada um com seu formato, seu aroma e sua cor. Claro que seria muito mais diferente, muito mais bonito quando existirem tantas diferenças em harmonia. Muito obrigada. Eu gostaria de compartilhar um trecho dessa mensagem com nossos amigos. Não pode haver dúvida alguma de que os povos do mundo, de qualquer raça ou religião que sejam, derivam sua inspiração de uma só fonte celestial e são súditos de um só Deus. A diferença entre os preceitos sob os quais vivem deve ser atribuído aos vários requisitos e exigências da época em que foram revelados. Todos eles, excetuando-se apenas alguns poucos, que resultam da perversidade humana, foram ordenados por Deus e são um reflexo de sua vontade e seu propósito. Levantai-vos e, armados com o poder da fé, demoli os deuses de vossas vãs imaginações, semeadores que são de dissensões entre vós. Aderi àquilo que vos aproxime uns dos outros e vos una. Muito obrigada pela paciência. Eu gostaria só de fazer uma observação para aquele senhor que esteve aqui e não fez pergunta, expressou a sua opinião, que muitas vezes se confunde diálogo interreligioso com mudar a sua religião ou ser flexível nos seus princípios religiosos, mas no nosso entendimento não é assim. Como muçulmano há mais de 20 anos, comecei a participar do diálogo interreligioso, mas não mudei 1 milímetro os princípios que meu coração aceitou. Não sentir a menor inclinação de mudar a minha religião, de deixar de praticar o que eu pratico, deixar de ser um muçulmano em meu coração e na minha devoção com Deus. Pelo contrário, o amor pela minha religião só tem crescido ao longo dos anos. Isso me deixa muito seguro a conversar com pessoas de outras religiões, ouvi-las, aprender com elas, como disse Mãe Rita, e respeitar o ser humano, mesmo que eu não goste de certas coisas quando eu ouço. Às vezes a gente ouve coisas porque é uma questão de coração, de amor. Você ama uma ideia.
E às vezes, quando uma certa ideia é apresentada e você é pego de surpresa, você não gosta daquilo, é uma questão pessoal minha. Mas eu gosto da pessoa, eu respeito a pessoa e, acima de tudo, na minha religião, Deus me ensinou, e está escrito no Alcorão, que não há compulsão em religião. Então, Deus me impôs como muçulmano o dever de respeitar as pessoas, quer eu goste ou não, pelas escolhas que elas fazem. Então, para nós não existe isso de porque participo do diálogo interreligioso, convivo com pessoas de outra religião, que eu vou me afastar da minha fé. Ou que eu vou aceitar tudo o que os outros dizem como verdadeiro. Não, para mim a verdade é aquela que meu coração abraçou. E essa minha verdade diz que é necessário o respeito recíproco. Só gostaria de esclarecer esse ponto de vista. Porque muitas vezes isso impede pessoas de participar do diálogo interreligioso. Tem pessoas que se afastam com medo pensando que por participarem de uma conversa, de um debate, de um seminário, vão estar traindo a própria religião. Não é verdade isso. Bom, nós estamos sentados aqui desde as 14h. Nós vamos encerrar essa mesa, mas antes, em um minutinho, a gente vai fazer um pequeno exercício para levantar e acordar todo mundo, né? Vamos levantar todos. Aquela que nem gosta de mexer com as pessoas que estão quietas. Vamos ali na frente um pouquinho. Opa, fiz uma... Vamos, vem aqui. Vamos espreguiçar, esticar, jogar os braços, relaxar, né? E nós estamos aqui num evento de paz, de tranquilidade, não é? Vamos esticar, estique. Ah, não dá? Então vamos sacudir as mãos, né, os pés, para dar uma mexida no corpo. E como nós estamos aqui numa palestra de cultura, né, de paz, então vamos olhar os nossos amigos do lado, vamos ver se conhecemos ou não e vamos cumprimentá-los, não é? É um motivo de começarmos as nossas amizades. Tá? E nós encerramos, né? Continuem cumprimentando as pessoas que vocês não conseguiram cumprimentar ainda. E nós vamos nos retirar aqui enquanto eles vão montar a próxima mesa. Muito obrigada. Nós agradecemos aí a presença de vocês. A próxima palestra é o Santo Daime deixa eu conseguir ler aqui. O Santo Daime e o ressurgimento das plantas sagradas na era moderna. Fernando Ribeiro já se encontra aqui. Ele vai dar essa palestra. Cadê ele? Cadê ele? Eu já chamei. Só um minutinho que ele deve estar ali atrás. Eu espero que vocês estejam gostando do evento, né, e continuem conosco aí nas atividades paralelas também.
Amanhã pela manhã eu vou estar fazendo um encontro com as religiões afro, no SEDUC. Amanhã às 9 da manhã, vamos estar falando sobre consciência religiosa e ambiental, falando dos direitos das religiões, falando da consciência ambiental e das oferendas ecologicamente corretas. Se o nosso amigo Fernando Ribeiro já estiver aí, pode adentrar. Está? Também está tendo aqui no SESC os atendimentos, então deem uma olhada na programação do atendimento para que aqueles que quiserem uma massagem, uma consulta de tarô, tem cura xamânica, né, que deem uma passada ali no primeiro andar e marquem, né, um horário, conversem com as pessoas, vejam a programação e se tem algo que lhes agrada, né, até mesmo para autoconhecimento. Existem algumas atividades aqui que são de autoconhecimento. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para fazer com relação a essa última palestra que a gente teve, ou alguma coisa para acrescentar, enquanto o nosso palestrante termina de se ajeitar. Bom, acabei de ser informada que houve um pequeno probleminha aqui e que eles estão vendo se vão passar um vídeo ou colocar alguma música aqui para a gente rapidinho. Enquanto isso, deixa eu tentar passar mais um pouquinho da programação. Todos conseguiram pegar o livrinho da programação? Não, né? Há uma coisa que nós não podemos perder de forma alguma, é amanhã a caminhada macroecumênica, né? Ela começará amanhã aqui às 16 horas, né? O horário que o sol já está baixando, já dá para a gente andar pela rua. Eu estive aqui em 2004 participando do evento e essa caminhada ela é maravilhosa, então nós não podemos perder. Eu creio que o ato interreligioso que acontece na sequência também é imperdível.